Existe uma grande diferença entre a seleção do Brasileirão e a seleção do ano. A gente vai passar limpo o troféu Mesa Redonda e vai fazer a nossa Futebol Máximo escala os melhores jogadores do futebol brasileiro em 2023. Exatamente, porque o povo sempre confunde, né? Ah, o fulano de tal joga vôlei, fulano de tal é astronauta. Não, ninguém é astronauta, tudo jogador de futebol. Os 22 que a gente vai citar aqui, 11 de um lado, 11 do outro, tem alguns que se repetem. O prêmio do Bola de Prata, que você viu inclusive bastidores aqui no nosso canal, é pra seleção do Campeonato Brasileiro. Esse aqui, o troféu Mesa Redonda, a gente vai comparar a seleção deles com a nossa seleção e quais as diferenças que a gente vai falar. Já começa com uma diferença logo no gol, não tem jeito. Logo no gol. O goleiro dos caras deles lá é o Everson, que, vamos ser justos, Catou muito. beleza, suave, fez várias defesas difíceis, é dono da melhor defesa do campeonato, o Atlético Mineiro, então tá justo. E acho que no jogo mais importante, que Contra era o o Mengo. vai ou racha, exatamente, o jogo contra o Flamengo, o Everson foi muito bem. Então, assim, acho justo ele estar na seleção, acho que não Justo, não tem... porém, tchau. Porém, justo tá na seleção, dito isso, pega aqui, põe ele aqui, vem Fábio. Vem pra seleção do futebol máximo. O Fábio, nosso goleiro com mais defesas difíceis na Libertadores da América, um jogador com uma história muito interessante. Acho que a história do Fábio diz mais até do que a campanha dele. Ele é chutado do Cruzeiro, entra no Fluminense na temporada passada, ele é um pouco discutido, né, se eu não me engano, ele é discutida a titularidade dele em algum momento, mas ele assume a titularidade como um excelente goleiro que é, e hoje dá pra falar que talvez se ele não for o maior goleiro da história do Fluminense, ele tá ali com outros dois. Eu consigo, acho que dá pra falar tranquilamente que o Diego Cavalieri é um deles. Fábio é a nossa escolha, goleiraço. E Não, merece. nosso camisa 1 é o goleiro Fábio de 43 anos, é isso? 43 Fábio do anos. Fluminense ou Fábio do Cruzeiro? Não, Fábio do Fluminense. Fábio do Fluminense, igual o vinho. Quanto mais velho, melhor. É vinho que é quanto mais velho, melhor? Igual O whisky também, né? Tá bom. Tem Na jeito. nossa lateral direita, mais uma discordância. Tamo fechado com os caras, hein? Tamo fechado com os caras. Pra eles, Rafinha, a Copa do Brasil chegou de vez. Calma. Calma mesmo, porque O quem entra no brasileiro nosso... já ganhamos 6. Lembrar vocês, sou tricampeão mundial. Boa música do Rafinha, mas a temporada melhor, pelo menos na minha opinião, foi a do Mike. Eu acho que o Mike fez um E- grande ano, mano. O Mike, assim, ele foi muito constante. Acho que o final da última temporada do Mike já é muito forte. É que o Abel começa a improvisar ele meio de ponta direita. Já é muito forte esse ano. O Mike esperou muito o momento dele no Palmeiras, né? O Marcos Rocha, muito bom jogador que é, tricampeão de Libertadores que é o Marcos Rocha, tomou conta da lateral direita do Palmeiras por muitos anos. O Mike sempre ali esperando, entrava pontualmente, agradava o torcedor. Acho que com o tempo é natural que o Marcos Rocha não aguente mais subir e descer, ser esse cara que toda hora tá batendo lá na linha de fundo, voltando pra marcar, e o Mike, na flor da idade, nos seus 30 anos ali, no seu auge dos 30 e poucos anos que tem. 31. 31. É um cara que chega pra tomar conta pra mim dessa lateral direita, vai muito bem no ataque, vai muito bem atrás, é um lateral com vocações ofensivas. Inclusive, já pra devolver pra você, o nosso lateral esquerdo, que a gente concorda dessa vez, é o mesmo lateral esquerdo da seleção do Mesa Redonda, o Piquerez, e tem números impressionantes aqui. Mike e Piquerez formaram a dupla de laterais com mais participação em gols somadas no Campeonato Brasileiro. A gente tá falando de 1 gol pro Mike, 3 gols pro Piquerez, 6 assistências pro Mike e 5 pro Piquerez. Eles combinaram para 15 gols no Campeonato Brasileiro. Muita coisa. Pra mim são os dois melhores laterais do futebol brasileiro. O Piquerez talvez tenha sido o jogador mais regular desse Palmeiras, que oscilou muito ao longo da temporada, mas um cara que é muito completo, né? Que jogou a final da Libertadores de 2021 como zagueiro. Esse ano foi um cara muito ofensivo. Em determinado momento da temporada foi o jogador que fez mais gols de fora da área no futebol mundial. E o Mike muito constante, um cara que é muito completo. Bate lá na frente, né? Jogou muito como ala esse ano, principalmente
no grande momento, na reta final da temporada. Então, Mike de um lado, Piquerez do outro. Quer falar mais alguma coisa sobre? Cara, eu acho que você tocou num ponto muito interessante, os gols de fora da área do Piquerez, como ele se reinventa, né? Você, inclusive, fez uma pergunta pra ele a respeito disso. Muito boa pergunta, parabéns ao jornalista. Muito boa pergunta, parabéns ao jornalista. Mas é como ele se reinventou esse ano e foi muito importante. E pra mim, o gol do Piquerez, que sacramenta a vitória do Palmeiras pra cima do São Paulo, que pra mim, pelo menos aquele jogo, é o ressurgimento do Palmeiras. Porque o Palmeiras vinha de uma sequência de 4 derrotas consecutivas, aí tem um jogo e vence, só que é um jogo contra o Curitiba, que assim, vamos que ele fez gol. Que ele fez gol, mas que não faz muita diferença, né, na fila do pão, você ganhar do Curitiba. E aí sim, o Palmeiras aplica uma goleada histórica pra cima do São Paulo, e pra mim ali renasce a chama do palmeirense, a confiança. Por quê? Porque o Palmeiras já tinha sido eliminado pro Boca Juniors na Libertadores da América, vinha de uma sequência de derrotas no Campeonato Brasileiro, e aí sim, o gol do Piquerez é aquele que enfia a faca e gira. E, inclusive, gol do Piquerez, goleado do Palmeiras pra cima do São Paulo, e o nosso próximo atleta, combinando com a seleção da Gazeta, seleção do ano, é o Beraldo. Zagueiro Beraldo. Excelente zagueiro Beraldo. Eu sei que o Júlio Casares quer 30 milha nele, se o Júlio Casares quiser 30, vai ficar com ele no São Paulo pra sempre. Mas 20 dá pra vender o Beraldo, é que é difícil vender zagueiro, né? Mas o Beraldo, pô, a temporada do Beraldo ela é absurda. O Beraldo já merece uma convocação pra seleção brasileira pra ontem, assim. O Beraldo é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, se não for o melhor nessa temporada. Segura o Copa do Brasil inteiro, tomou 2 dribles, fez 6 faltas em 8 jogos. Zagueiro canhoto. Nossa, Simon, eu gosto do Beraldo, mano. E o sorrisinho antes dos jogos. Sorrisinho que ele dá, né? A coringada antes das partidas, mas é bom jogador. Acho que não tem muito como segurar, foi o que você falou, depende do valor, obviamente. Mas no começo da janela todo mundo custa muito, né? Depois o preço vai abaixando, a gente sabe muito bem. E, enfim, acho que o Beraldo, pra mim, foi um dos grandes símbolos dessa conquista do São Paulo na Copa do Brasil. O Arboleda foi a dupla dele, foi muito bem, inclusive o Arboleda também, apesar de não ter jogado o último jogo da final, o Arboleda dá uma segurança maior, mas o Beraldo com qualquer outro zagueiro do lado vai muito bem. E aí então, se a gente for colocar Beraldo e Nino, que é o nosso outro zagueiro, que a gente tira o Murilo e põe o Nino. Exato. Murilo sai de cena, o Murilo do Palmeiras, que foi muito bom, muito importante. Muito fez o gol, foi muito bem. Fez o gol, inclusive, o gol contra o Botafogo, gol importantíssimo. O último gol pra consagrar a virada do Palmeiras. Histórica. Mas acho que o Murilo sentaria no banco. Dá pra ter no banco de reservas. Não, pô, a temporada do Nino, Libertadores, é outro patamar. A gente tá falando de outro nível de zagueiro. Muito acima, o Nino, pô, capitão do Fluminense, cheio de estrela assim, né, de caras experientes, e o Nino leva a braçadeira de capitão com 26 anos, foi convocado pra seleção brasileira justamente pelo Fernando Diniz. Então, assim, a temporada do Nino... Ele tem até mais chance. O Nino é o zagueiro da Libertadores com mais passes verticais. A gente não tá falando de passe pro lado, passe pro outro. É passe que quebra a linha. É passe que a bola chega lá na frente. E com um aproveitamento muito alto. Então, assim, a temporada do Nino ela é muito boa. Ele é nosso zagueiro. E... Fechamos a zaga, então, com Fábio, Mike... Na lateral direita, Nino e Beraldo formam a dupla de zaga e o Piquerez é o nosso lateral esquerdo. Nossa dupla de volante é diferente. É toda diferente, né? A dupla de volante é diferente, o meio-campista, o único que repete é o meio-campista do Palmeiras, não tem muita discussão. Vamos começar por ele? Vai, Rafael Veiga, nosso 10. Rafael Veiga, nosso 10. Rafael Veiga que fez a sua melhor temporada no Campeonato Brasileiro, desde a estreia dele na competição em 2016. Rafael Veiga teve 9 gols, 8 assistências, ele participou de 15 gols em 30 jogos que ele disputou, o que significa que ele participou de 25% dos gols do Palmeiras nessa temporada. O Veiga que passa por uma temporada complicada, acho que dá pra gente dizer, pelo menos no começo, ele perde o pênalti contra o Botafogo, naquele jogo que o Luiz Castro vence o Palmeiras dentro do Allianz Parque, quando muita gente passa a acreditar que de fato o Botafogo vai vencer o Campeonato Brasileiro, ou pelo menos tá ali no bolo, é um dos favoritos. O Rafael Veiga também teve momentos de muita oscilação, eu acho, nesse
esse ano, quando o time do Palmeiras oscilou, né, não tinha exatamente uma referência, o Rafael Veiga passa a cair um pouco mais pelo lado esquerdo. Eu, particularmente, gosto mais de quando ele cai pelo lado direito, ajuda a rodar essa bola. Ele é um cara que recebe muito bem a bola, ele se dá bem com a bola, ele é amigo da bola. E ele fez o melhor ano dele, por isso que, tanto na seleção do ano da Gazeta, como na seleção do ano do futebol máximo, o Rafael Veiga é o meio. Então, o Veiga, talvez ele não tenha feito a melhor temporada dele jogando, de bola por bola mesmo. Os números dele são impressionantes, ele assume responsabilidade de bola parada com a saída do Scarpa, mas assim, ele pode não ter feito tanta bola. Mas assim, essa reta final dele, de Brasileirão, irmão, é muito boa. Assim, ele pode estar assumido no jogo, dá assistência, faz gol e faz o Palmeiras jogar. No Brasileirão esse ano, teve 2 vitórias. A vitória contra o Vasco, que ele faz um golaço absurdo de falta. O empate contra o Flamengo é gol dele também, né? Gol dele também. Então assim, ele deu pontos muito importantes pro Palmeiras. Uma temporada, boa dele. Na Supercopa. Foi protagonista na Supercopa, protagonista no Paulistão. Então assim... merece tá aí. Agora, a dupla de volantes que a gente falou que era totalmente diferente. A dupla de volantes da seleção do ano da TV Gazeta. Tietê e Vilhaçante. Mano, eu sei a sua opinião sobre o Tietê. Pra mim, o Tietê de forma alguma poderia estar aí. Não porque ele não foi bem na primeira metade do ano, que de fato ele era o melhor volante do campeonato naquela altura, mas eu acho que a queda do time do Botafogo passa muito pela queda de todos os jogadores em si. E exatamente por isso que, pra mim, nenhum deles pode figurar na seleção do ano, sabe? Eu acho que talvez na seleção do campeonato você consiga colocar um Adrielson, mas na seleção do ano, impossível. Seleção do ano pro Tietê é exagero, num nível máximo. O Vilhaçante eu aceito, tá? Tranquilo, o Vilhaçante fez uma baita temporada. Agora, o Tietê não pode. É isso que você falou, se fosse seleção do brasileiro, eu acho que o Tietê é o cara que menos oscilou do Botafogo, menos perdeu rendimento, perdeu um pouco, obviamente, mas pra mim foi o que menos perdeu. Então o Tietê é o único cara que eu aceito do Botafogo numa seleção do campeonato, mas seleção do ano não tem como. E a nossa dupla de volantes é sacanagem. Essa dupla aí esquecidos nas premiações. Esquecidos, é verdade, esquecidos em todas as premiações. O primeiro, é difícil falar quem é o primeiro, quem é o segundo, ele joga um pouco de tudo, né? Mas dá pra colocar o André de primeiro, o Zé Rafael de segundo. Não foi a função que o Zé Rafael desempenhou, e acho que é por isso que o ano do Zé Rafael é tão especial, porque tem mais essa dificuldade que ele tem que ultrapassar, né? Que ele tem que superar. Simplesmente um cara que jogava de segundo volante, na verdade ele jogava de ponta no Bahia, e aí ele é recuado um pouco mais, o Vanderlei Luxemburgo reinventa ele pra volante, e aí então o Abel Ferreira coloca ele como primeiro volante, e ele vai muito bem, o Zé Rafael, na campanha inteira. Ele é um cara muito consistente. Pra mim, tem até os números dele aqui. A gente tá falando de uma temporada com 6 participações em gols, 81 desarmes, 72% no acerto de bolas longas, aquela ligação defesa-ataque, né? O passe vertical que a gente sempre fala, 87% também de acerto no passe. E pra mim ele faz um dos gols mais importantes da temporada do Palmeiras, que é o gol contra o Fortaleza, o empate em 2-2. É um gol inesperado, o Palmeiras com um jogador a menos. O Fortaleza teve a chance de fazer o 3-1, que basicamente mataria o Palmeiras no Castelão. E o Zé Rafael vai lá e faz o gol de empate. E ali o torcedor do Palmeiras fala: isso aí é gol. É o gol do título, entre aspas, não é o gol do campeão, exatamente. Eu quero falar sobre o Zé Rafael. A gente pra olhar muitos números e tal, e Vilhaçante tem mais gols, Vilhaçante tem mais assistências. Agora, o Zé Rafael não pode ficar fora da seleção do campeonato, porque a gente tem que olhar campo, mano. Não adianta a gente brigar com o que a gente tá vendo em campo. Mais do que número. Mais do que número, eu acho. O Zé pode não ter os números nossos, os maiores números do futebol brasileiro, mas assim, é um cara que mudou de posição e fez a função com excelência. É um cara que carregou o piano do meio campo do Palmeiras. O Palmeiras jogou a temporada quase inteira com o Gabriel Menino e depois com o Rios, que são caras que não marcam tanto assim. O Zé marcou demais, correu demais. No fim do ano ele ganhou um pouquinho mais de liberdade. Chegou à frente, ele que dá assistência pro Breno no gol contra o Fluminense. Então assim, o Zé não pode ficar fora. E aí o outro moleque é o André, que a gente tá falando aqui, que é extra classe, é outra coisa, é outro nível de futebol. É um cara que vai jogar a Europa e vai voar por lá. Lidera todas as estatísticas de passe da Libertadores entre todos os jogadores.
É um cara 107 bolas diferente, recuperadas em 13 jogos. Diferente demais o André. Muito diferente. E o destaque pra mim do Zé Rafael é que ele substitui o Danilo. Agora, o André, em condições normais de temperatura e pressão, é um cara que não teria durado tanto tempo no futebol brasileiro, né? Porque o André já é destaque desde a temporada passada. E ele segue no Fluminense, ele recebe sondagem, até mesmo proposta, ele opta por não sair, o Fluminense opta pela não saída dele justamente para jogar a Libertadores, e o Fluminense vence a Libertadores com um gigantesco protagonismo do André, que merecidamente é o nosso volante. A gente fecha o meio campo então com Fábio, quer dizer, no gol. Fábio no meio campo. Fábio no meio, distribuindo. Fábio no gol, Mike, Nino, Beraldo e Piquerez. O meio-campo, André de primeiro volante, Zé Rafael de segundo, Veiga um pouco mais à frente. E aí no ataque, confesso que pra mim foi o mais difícil, porque tem boas, excelentes histórias. Eu quero começar com uma, depois eu sei que você quer contar outra. Pra mim, o Endrick é uma gigantesca história desse campeonato. Até o jogo contra o Botafogo, da 31ª até a 38ª rodada, ele faz 4 gols, isso sem contar com o jogo do Botafogo. Até então, ele tinha feito 5 no total. No fim das contas, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, o Endrick faz 6 gols, incluindo 2, pede a bola, chama a responsabilidade no jogo contra o Botafogo. Pra mim, é uma das grandes histórias. Ele tem um começo de ano muito difícil, né? Corta pro Endrick chorando no banco de reservas, com colete na cara, etc. Ele disse que ele não tava chorando, ele disse que ele tava rezando. Mas, enfim, corta pro Endrick no banco de reservas chateado, querendo ou não, muito chateado com o desempenho dele. O Abel Ferreira sendo perguntado e se irritando muito com as perguntas a respeito do Endrick. E no fim das contas, o Endrick se torna o grande protagonista dessa virada do Palmeiras. E a gente lembra, obviamente, por serem as duas maiores revelações do Palmeiras nesse último século, talvez as duas maiores revelações do Palmeiras na história. O Endrick e o Gabriel Jesus. E pra mim, inclusive, o Endrick foi mais decisivo que o Gabriel Jesus com menos jogos. O Gabriel Jesus teve 26 jogos como titular, o Endrick só 18. Foram 756 minutos a menos que o Endrick teve em relação ao Gabriel Jesus. E mesmo assim, a diferença de minuto para participar de gol é muito pequena. A gente tá falando de 142 para 136. O Gabriel Jesus levando uma ligeira vantagem. E pra mim, essa é uma grande história do campeonato, mas não está na seleção, tá na seleção da Gazeta. Na seleção da Gazeta tem mais um meia, né? Que é o Lucas Moura, que, eu acho que o impacto dele é muito grande no futebol brasileiro, mas assim, é pouco ano pra estar numa seleção do ano. Por mais que o impacto dele tenha sido muito grande, é pouco ano pra estar no ano. E aí tem Luis Soares e Endrick, né? E o Endrick acho que entra nessa casinha também. Acho que se fosse seleção do campeonato, eu aceito se você quiser botar o Endrick. Agora, no ano... Não, mano, no ano não, ele faz uma reta final muito boa, mas a gente tem que olhar pro ano inteiro. E aí, meu amigo, olhar pro ano inteiro e tirar a dupla Hulk e Paulinho é impossível. Exato. É impossível, mano. Exatamente. Os dois combinam pra 70 gols no ano do Atlético Mineiro. Mais de 65% dos gols é feito pelos dois, mano. Então, eles se completam, combinam. Paulinho, que, mano, foi esquecido por todas as coisas também. Artilheiro do Atlético Mineiro e do Campeonato Brasileiro. Dono da Arena MRV, fez 6 gols em 6 jogos jogando lá. E é a melhor contratação do ano, né? O Paulinho pro Atlético Mineiro. O cara que gera mais impacto, o cara que mais impactou. Achei. E ele com o Hulk, mano, os dois se entendem muito bem. Os dois combinam, os dois servem um ao outro. Um mais pela esquerda pra dentro, o Paulinho, o Hulk mais da direita pra dentro. E se completam, né? Só que, como a gente trata de ano, acho que tem 4 caras que brigam pelas 3 vagas no ataque. Perfeito. E aí o Hulk vai ter que ficar de fora e o Paulinho vai ficar dentro pra gente, né? No ataque, então, são 3. A Gazeta optou por 4 meio-campistas e 2 atacantes. Os 2 atacantes, Endrick e Luis Soares do lado de lá. Do nosso lado, a seleção do Futebol Máximo traz 3 atacantes, Hulk de fora, com Paulinho, Cano e Luis Soares. Um de cada vez. Paulinho, acho que você já falou muito bem. Ele merece estar nessa seleção. O Paulinho tem 15 gols só no segundo turno do Brasileirão.
Não, é absurdo. A arrancada do Atlético Mineiro passa muito pelos pés do Paulinho. E desde que ele já chega causando um impacto. Teve um momento ali que muita gente duvidou da capacidade de finalização do Paulinho. Falava, o Paulinho perde muito gol, De fato, estava perdendo muitos gols. Mas acho que era pressão, né? Era adaptação e tudo mais. Depois que ele se adaptou, voou. E aí, o Luis Soares, que indiscutivelmente... Só um detalhe do Paulinho. Quando o Galo é eliminado da Libertadores, o Paulinho é artilheiro da Libertadores. Exato. Ele é artilheiro máximo da Libertadores, contando todos, né? Muito bem lembrado. E agora, o Luis Soares, o outro atacante, que a gente tem que destacar, ele chega aqui com muita desconfiança também, claro que muito diferente. Veio passear. Ninguém duvidava da qualidade do Luis Soares, por ser o quarto maior artilheiro da atualidade no mundo. Mas muita gente falava, ele veio pra passear, que não sei o que, e ele faz nessa temporada pelo Grêmio, sem jogar em gramado sintético, a melhor temporada, a temporada com mais jogos, não a melhor temporada, mas a temporada com mais jogos, seja como titular, enfim, e muitíssimo importante. Foram 54? 54 jogos do Luis Soares, muitíssimo importante na campanha. O artilheiro do Grêmio, o maior garçom, o ano de duplo-duplo do Luis Soares, pra mim... Só 4 caras, né? O melhor jogador do Campeonato Brasileiro, mas não o melhor jogador do ano. Só 4 caras tiveram duplo-duplo de 2015 pra cá, e duplo-duplo a gente fala quando tem estatística com 2 dígitos, mais de 10 gols, 10 assistências. E é Jadson em 2015, Arrascaeta em 2019, aí Hulk e Luis Soares esse ano. A temporada do Soares, absurda, mais de 50 jogos, como você falou, Campeonato Brasileiro, 28 participações pra gol, líder em assistência, vice-líder, vice-artilheiro do Brasileirão, né? Então, assim, temporada espetacular. Ele tem importância pro Grêmio ser o vice-campeão gigantesca. Sem tirar ele daquele time ali, acabou. Exato. Não tem um cara com poder de finalização tão absurdo quanto o dele nesse Campeonato Brasileiro. E acho que uma das melhores histórias do Luis Soares nesse Brasileirão é justamente o jogo contra o Botafogo, que se fosse no Newton Santos ele não jogaria, e no fim das contas ele acaba jogando justamente porque... o jogo é transferido, né? Vai pra outro estádio. Onde foi o jogo mesmo do Grêmio? São Januário. Exatamente. O jogo vai pra São Januário. Como não é gramado sintético, ele joga e acaba com o jogo, né? Mais uma virada que o Botafogo sofre. Já tinha sofrido uma virada pro Palmeiras muito semelhante, não idêntica. Nesse jogo, o Luis Soares mete o hat-trick e foi só o segundo jogador do ano, né? A meter hat-trick aqui no futebol brasileiro. Importantíssimo, mas o melhor jogador da temporada e o nosso último atacante, nosso terceiro atacante, a formação 4-3-3 padrão, Germán Cano, o homem, a máquina, a besta enjaulada, o cara que fez 12 jogos e 13 gols na Libertadores. Das quartas em diante, simplesmente marcou gols em todas as fases, em todos os jogos. Gol na final, gol na semifinal, hat-trick contra River Plate. O que mais você quer? Não, é muito duro você tirar o melhor do ano do Cano, quando o cara faz uma Libertadores do jeito que ele fez. E querendo ou não, a Libertadores é o campeonato de mais impacto, mano. Pra todos os times. A gente pode achar o brasileiro muito da hora, a Copa do Brasil, nossa, paga muito, mas a Libertadores ainda é o principal campeonato do continente. E o Germán Cano foi rei da América, liderando todas as estatísticas, finalização no gol, participação em gol, gols, que ele foi o artilheiro. Então, assim... São 84 gols com a camisa do Fluminense já, 40 gols na temporada. Desde que ele chegou no Fluminense, a gente bater todos os números de todos os caras, ele é artilheiro do Brasileiro, ele é artilheiro da Libertadores, ele é artilheiro do Carioca, de todos os torneios. Então, não tem como você tirar do Germán Cano. Você vai tirar como dele, o cara que tem mais impacto no torneio mais importante, velho. Como? É isso. Pra mim, aí você matou. É o torneio mais importante do ano. E ele foi o artilheiro e o principal jogador. Talvez não o herói vai ser sempre lembrado como o John Kennedy, mas o cara mais consistente durante todas as fases, o Germán Cano, de longe, pra mim merece o nosso prêmio. E o treineiro do time do outro lado é o Dorival Júnior, muito merecido. É uma excelente história, né? Um cara que foi demitido, assim, não demitido, né? Mas não acabou optando por sair do Flamengo depois que o Flamengo trocou ele ia trocar ele pelo Vitor Pereira. Ele resolve sair e quis o destino que ele enfrentasse justamente o Flamengo na final da Copa do Brasil e vencesse o título que faltava
pro São Paulo. A gente tá falando aí de um time que eliminou só campeões das oitavas pra frente, Sport, Palmeiras, Corinthians e por último o Flamengo na Copa do Brasil, uma campanha histórica que teve o selo do Dorival Júnior, mas do outro lado a gente também tem um cara que qualquer time que ele passa, ele deixa sua marca. Pra bom, pra bem ou pra mal, Dorival Júnior contra Fernando Diniz, que é o nosso treinador. Então, o Dorival, o impacto dele no São Paulo, a virada de chave dele é muito surreal, assim, o que ele transforma o time de São Paulo pra ser campeão da Copa do Brasil. Só que, de novo, o campeonato mais impactante é a Libertadores. O Fernando Diniz faz um trabalho espetacular, o Fluminense ganha com a cara dele. Ele tem uma virada no Campeonato Carioca de 4-0 que entra no ano também. O Dorival não tava treinando. O Dorival chegou no meio da temporada e assume o São Paulo e ganha. O Fernando Diniz tá desde o começo, 4-1 em cima do Flamengo dentro do Maracanã. Então, assim, pra mim é Fernando Diniz o técnico dessa temporada. A gente tem que falar do Abel, que mais uma vez ganhou 3 títulos. Ganhou o Campeonato Paulista, ganhou a Supercopa e ganhou o Campeonato Brasileiro. Tem que ser citado, mas esse ano acho que nas mãos do Fernando Diniz tá bem dado esse troféu. Vamos lá então, eu vou cantar a seleção do lado de lá, você canta a seleção do lado de cá. Ok. Seleção do lado de lá é Everson, a linha de 4 atrás com Rafinha, Murilo, Beraldo e Piquerez. O meio-campo formado por Tietê, Vila Sante, Veiga e Lucas Moura, 4-4-2. E os dois da frente, Luiz Soares e Hendrick. O treinador desse time é o Dorival Júnior. De discordâncias, vamos lá. Vamos lá, a seleção do futebol máximo vem com um número. Do ano. 1, Fábio. 2, Mike. 3, Nino, o capitão da equipe. Dane-se. 4, Beraldo. 6, meia dúzia pro nosso lateral esquerdo, Piquerez. 5 pro André, 8 pro José Rafael e 10 ao Rafael Veiga. No ataque, 7 Paulinho, 9 Soares, 14... Nossa, como eu me saio bem. 14 pro Germancano, o homem do ano. E o técnico é o Fernando Diniz. Tá bem entregue, mudamos o goleiro, Fábio, mudamos a lateral direito, Mike, o Nino na zaga, aí a dupla de volante e a gente mudou o esquema, né, pra mudar o ataque também. Exatamente. Tá bem entregue, né? Mudamos de todo mundo. Mudamos de todo mundo, mas essa é a seleção de verdade. Juntando os 3 campeonatos, os 3 campeonatos mais importantes, alguns critérios de desempate, mas acho que tá bem entregue. A sua seleção, quem que você tiraria da nossa, quem que você tiraria do outro lado? E agora o Caio vai falar exatamente o que você tem que fazer. Se inscrever no canal, deixa seu like, tamo junto. É nóis.